Bel, professora de História, e a gente vai agora continuar a ver sobre a Revolução Cubana. Aqui a gente já está chegando no final. A Revolução já aconteceu, já se estabeleceu, já tivemos embargo econômico, já teve a ajuda da União Soviética, já teve a crise dos mísseis. Lembra o que é a crise dos mísseis? Né? A crise dos mísseis está em contexto de Guerra Fria, e aí a União Soviética instala mísseis em território cubano apontado para os Estados Unidos. Teve-se medo de que isso provocasse uma boom, uma super explosão. Acabou tudo isso, já passou. Então a gente chega agora a um período pós-revolução. Então uma das coisas aqui é a chamada Fuga de Mariel, que é o êxodo em massa de cubanos para os Estados Unidos, conhecido como Fuga de Mariel, teve fim depois de um acordo entre os dois países. O que acontece? Cuba é próximo aos Estados Unidos. Então, por um tempo, permitiu-se que cubanos saíssem e fossem em direção aos Estados Unidos. Nisso, opositores do sistema, pessoas contra a figura de Fidel Castro, a elite econômica, muita gente quis, sair de Cuba. Por quê? Cuba é um governo fechado, é um regime fechado. Por exemplo, os carros em Cuba eram muito atrasados em relação aos que tinham nos Estados Unidos, por exemplo. Você tinha, em alguns aspectos, era considerado atraso, era considerado um regime fechado, um regime que não estava se modernizando, que estava ainda fechado na figura de Fidel Castro, comandando com mão de ferro. Então teve essa fuga em massa, um monte de gente aproveitando para querer sair de Cuba em direção aos Estados Unidos. Os cubanos começaram a seguir para os Estados Unidos no dia 15 de abril, quando, depois de uma desaceleração da economia do país, o governo anunciou que quem quisesse poderia partir. Então Cuba teve a sua economia desacelerada, diminuiu um pouco o ritmo de produção. Então o governo falou, olha, então quem não estiver satisfeito ou quem quiser procurar uma outra oportunidade está livre para poder sair e procurar uma nova oportunidade nos Estados Unidos, enfim. E aí aconteceu isso que eu estou falando. As pessoas saíram em fuga procurando principalmente os Estados Unidos, como um lugar para reconstruir a vida longe desse sistema que você tinha em Cuba. Um total de 125 mil migrantes haviam deixado o porto de Mariel em Cuba para fazer a travessia para a Flórida. Mas isso não foi para sempre não. Foi tanta gente, mas tanta gente, que resolveu que aquilo dali não podia ser para sempre. Eu trouxe essa fuga de Mariel principalmente para pontuar o seguinte: o governo ele entrou com aclamação popular, a guerrilha foi muito importante, então o povo estava um povo explorado, com fome, com índice de desigualdade muito grande. Então quando Fidel assume, ele faz um governo que os índices de saúde, de educação, tudo isso cresce, mas sempre tendo opositores, sempre tendo pessoas que não achavam aquele o melhor dos regimes, que achavam que em outras condições poderiam ter um desenvolvimento mais pleno das suas potencialidades. Ou seja, a vida poderia ser melhor num outro lugar, e aquele lugar não era Cuba. Então essa fuga mostra exatamente que o seguinte: o governo, a forma de governar de Fidel Castro, do governo cubano, não era unanimidade, não era todo mundo que gostava, não era bom para todos, principalmente para as camadas médias e altas. Era um governo muito mais preocupado com a questão de diminuir a desigualdade social, de você nivelar, de você diminuir com os índices de pobreza. Mas isso por si não é para todo mundo o suficiente para que um governo tenha um bom índice de aprovação, ok? Pulamos um pouquinho para a saída do Fidel Castro. Então, você vê que Fidel Castro fica desde a entrada, é ele a figura forte. O governo cubano não é um governo assim, o governo tem presidente. Não, o governo cubano é Fidel Castro. Até que em 2006, olha quanto tempo, direto, o veterano líder passou o poder temporariamente para o seu irmão Raul por
causa de uma doença. Então o Fidel já está velhinho, né? Ele já está debilitado por causa da sua doença, e aí ele passa temporariamente para Raul Castro, seu irmão, o governo. Uma nota escrita pelo presidente e lida na TV por seu secretário dizia que Fidel tinha se submetido a uma cirurgia para estancar uma hemorragia interna. Gente, deixa eu falar uma coisa. Essas questões que envolvem Fidel Castro, se ele estava doente mesmo, se ele não estava, são coisas que ainda hoje na história a gente sabe a versão oficial, né? Tem teorias que falam que não, que na verdade ele já estava internado, quase morrendo. Mas enfim, a gente tem que se ater ao oficial, o que passou e como ficou a versão oficial. O líder cubano que completara 80 anos disse que uma agenda muito cheia nas últimas semanas afetara a sua saúde. Essa foi a primeira vez que Fidel Castro abriu mão de algum de seus poderes desde que assumiu o poder em 59. Então pensa, ele assumiu o poder em 59. Só em 2006 que ele abriu mão de alguma forma de algum dos seus poderes. E isso porque a saúde dele já estava muito debilitada. Fidel já com 80 anos, né? E aí essa agenda de chefe político é uma agenda muito movimentada. Então já é para qualquer pessoa. Para alguém com 80 anos e tanto tempo no poder, isso influencia de forma mais direta. Até que em 2008, o debilitado Fidel Castro anunciou que não aceitaria outro mandato como presidente, encerrando seus 49 anos no poder. Dá para entender porque quando a gente pensa em Revolução Cubana e governo cubano pós-Cuba, a gente pensa em Fidel Castro? Foram 49 anos no poder. Então, o líder já com 81 anos passa o governo temporariamente a seu irmão Raul quando foi operado e não foi visto em público mais. Então, ele primeiro passou temporariamente. E aí o novo parlamento de Cuba se reúne em seguida para eleger um novo presidente. Washington pediu a Cuba que realize eleições livres e disse que seu embargo, que já dura décadas, deve continuar em vigor. Então vamos lá, resumindo o que aconteceu. Passa-se temporariamente o governo para o Raul. Estados Unidos se manifesta dizendo que deveria ter eleições livres, ou seja, que não deveria ser direto. Raul Castro, já que saiu o Fidel, entra Raul. Não. Os Estados Unidos se posicionam dizendo que deveriam eleições, né, no formato democrático, onde poderia chegar um novo candidato, mas o que acontece? Raul Castro é indicado por unanimidade para ser sucessor do seu irmão Fidel como líder de Cuba. Então a Assembleia Nacional vai e indica todo mundo Raul. Então o que acontece? Raul vira, né, um novo presidente. Na verdade, Raul vinha sendo presidente desde que Fidel foi operado em 2006. Acredita-se que Raul foi o único nome em uma votação vista como mera formalidade. Acontece, desde que Fidel se ausentou do poder, Raul já de fato ocupava o fato de presidente. Ele já era ele que tomava as decisões, já era ele que ocupava esse cargo. Mas aí, para ter questão de formalidade, a Assembleia resolveu então indicar um nome que foi, espanta-se, Raul. A história diz que, na verdade, acham que só o nome dele, só existia o nome dele mesmo, ia ser ele de qualquer forma, mas que por formalidade o nome de Raul foi indicado. Em discurso à nação, depois da votação a portas fechadas, Raul Castro disse que o governo cubano iria continuar a consultar Fidel, de 81 anos, sobre as grandes decisões do Estado. Uma iniciativa apoiada pelos integrantes da Assembleia Nacional. O que isso está mostrando? Fidel já tem 81 anos, Fidel já está fora do poder, já está com a saúde debilitada, né? Já não está mais ali na linha de frente. Mas sempre a memória dele é recordada. O que mostra que, para aquele grupo de políticos e que para parte da população cubana, a figura de Fidel Castro é uma figura que inspira respeito e você vê que ele está quase que se pondo no lugar de obediência ao que o Fidel fala. O comandante-chefe da Revolução Cubana é único. Fidel é Fidel.
como todos bem sabemos, ele é insubstituível. Então, assim, com essa fala, a gente vai acabando a Revolução Cubana, lembrando que a Revolução foi, claro, ela é propiciada por uma série de fatores, nunca por um fator só. Mas no caso da cubana, Fidel Castro ficou muito marcado, não só como líder, mas como implementador, né, e como mantedor daquela revolução, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Tchau!